Olá! Nesse vídeo tutorial você vai aprender como criar um relatório que mostre o tempo médio de avaliação dos manuscritos aprovados e rejeitados e que não incluam os rejeitados no recebimento, aqueles que não foram avaliados por pares. Para esse relatório, então, nós vamos fazer ele em duas etapas. Nós vamos usar um relatório que já está pronto no sistema, depois fazer o download desse relatório em Excel e trabalhar um pouco com os dados na plataforma Excel. Então, o relatório que nós vamos utilizar, ele fica dentro da categoria Peer Review Details Reports e é o relatório chamado Manuscript Milestone. Então, vou clicar nele aqui. Dentre os períodos de consulta, eu vou usar o período de Decision Date, ou seja, para que ele me filtre só de acordo com a decisão dada em um certo período, independente de quando o artigo foi submetido. Então, no caso, se eu quiser verificar o primeiro semestre de 2016, eu ponho aqui as datas e gero o relatório. Na primeira tela desse relatório, eu tenho um resumo, mas isso não interessa para a gente aqui. Então, aqui nesse link eu posso mudar a página. A segunda página eu tenho um resumo por editores, isso também não é interessante para a gente. E na última página, aí sim eu tenho os dados que eu preciso. Esse relatório é interessante porque ele agrupa as versões, né, as versões 0, 1, se o artigo tiver mais de uma revisão, ele agrupa todas em uma linha em comum aqui, onde ele faz um resumo e a somatória de dias, etc. Então, como eu não consigo editar esse relatório aqui diretamente pelo Scholar One, eu preciso fazer o download dele no formato Excel. Então, aqui em cima, eu clico nas opções de visualização em Excel e eu recomendo que vocês baixem a versão no formato, essa segunda aqui, visualizar em formato Excel 2007. Então, é só fazer o download desse arquivo. Então, aqui eu tenho o arquivo no Excel, ele vai abrir nessa primeira guia, que corresponde à primeira página do relatório. A segunda guia corresponde à segunda página. E, por fim, a terceira guia aqui embaixo corresponde aos dados dos artigos, das submissões. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer é criar filtros nesse relatório aqui, nessa planilha. Então, eu seleciono a coluna, a linha, aliás, do cabeçalho, venho aqui no classificar e filtrar e crio filtros, tá? Isso vai facilitar o nosso trabalho aqui de selecionar só os dados que a gente precisa. Então, como eu havia dito, ele lista as versões do artigo, né? As muitas versões e tem a linha de resumo. A gente precisa isolar somente as linhas cinzas, que correspondem ao resumo, né, do processo todo. Para isso, existe uma forma bem simples de ser feita, que é na primeira coluna, que é as versões, eu desmarco todos os números e deixo somente o que tem o ID da revista, né? Então, que começar com o ID. Esses números são as muitas versões de um artigo. Então, é só desmarcar para que ele não mostre. E aí, ó, eu tenho uma forma simples de ter somente o resumo dos artigos. Vejam que aqui na última coluna, na penúltima coluna, aliás, eu tenho a coluna de decisão final. Para esse relatório, então, a gente precisa descontar os artigos que foram rejeitados sem terem seguido por uma avaliação. Então, como a gente vai fazer isso? Nós vamos filtrar, primeiramente, a decisão rejected, deixar somente ela aparecendo, as demais a gente desabilita. Então, agora eu tenho aqui todos os artigos que foram rejeitados, tá? E existe uma coluna aqui em seguida que chama
ver aqui. Date review, date last review completed, que ela indica a data que o último parecer foi enviado, foi completado, que a gente precisa fazer o quê? Deixar somente aparecendo as vazias. Então, desabilitar qualquer outra opção que estiver aparecendo e deixar somente as vazias. Ok, feito isso, então vejam que eu tenho somente as vazias e somente as rejeitadas, né, com a decisão rejeitada. Então, esses artigos representam artigos que foram rejeitados sem a avaliação de pareceristas. Então, a gente precisa excluir esses dados. Então, a gente exclui. Ok, então agora a gente apagou os artigos que foram rejeitados sem pareceres. Vai dar a impressão que todo o relatório sumiu, mas na verdade os outros estão filtrados, não estão ocultos por conta do filtro. Então a gente precisa desfazer todos os filtros que estão aplicados. Para isso é só eu selecionar a linha do cabeçalho e limpar todos os filtros. Daí eles vão aparecer novamente. E junto com os que a gente não quer que apareçam. Então, novamente, vamos aplicar o filtro de exibir somente os IDs que comecem com o acrônimo do seu periódico e eliminando assim as versões do artigo. Outro filtro que ele limpou é o de decisão final, que a gente precisa certificar de uma coisa aqui. Se o seu periódico tiver marcando com alguma opção, como esses dois tracinhos aqui, tracejado, ou alguma outra coisa que não seja aceito e rejeitado, você tem que desmarcar essa opção. Nesse caso, isso se refere a um artigo, ou no caso, artigos que foram, tenham a decisão não, que a revisão expirou e não foi dada uma decisão final, esse artigo ficou sem decisão final, tá? Então, pode representar artigos que por algum motivo não tenham recebido decisão final e que o processo se encerrou, tá? Então, resumindo, você tem que deixar selecionado nessa coluna de Final Decision somente aceito e somente rejeitado, só esses dois. Isso vai garantir que você pegue somente artigos que tenham, de fato, concluído o processo. Então agora a gente está chegando no final do relatório. A última coisa que resta fazer é extrair a média de dias desde a submissão do autor até a decisão final. Para isso, nós vamos usar essa coluna Days to Final Decision, que traz a quantidade em dias que levou para o artigo desde da submissão do autor até a decisão final. Então, no final aqui do meu relatório, nós vamos criar em qualquer célula em branco uma fórmula. E no meu caso aqui, eu vou usar a fórmula média em português, mas pode ser que no seu Excel seja outra fórmula ou outro idioma, porque aqui eu estou usando o Excel em português e esse é o nome da fórmula, mas pode ser outra no seu caso. Então, certifique-se de que você esteja usando a função de média do seu Excel e não a mediana, por exemplo, para não se confundir. Então, eu vou selecionar toda essa coluna, somente o campo de data, não seleciono o cabeçalho, da primeira célula até a última célula. Então, eu tenho todas elas selecionadas. E aí eu tenho aqui, então, a média final de dias que esse periódico leva para tramitar um artigo. Então, esse a gente pode considerar que são 112 dias nesse caso. Esse erro que está aparecendo é normal, porque ele está avisando que existem células ocultas que não estão sendo consideradas nessa média, o que é normal porque a gente não quer a média das versões, e sim o total de quanto tempo cada artigo levou, somando todas as suas versões. Ok?
Então é isso, eu espero que você tenha aprendido a construir um relatório que mostre o tempo de avaliação, tempo médio de avaliação dos artigos aprovados e rejeitados, desconsiderando aqueles que foram rejeitados sem avaliação.